Olá, eu sou a Kelly Rodrigues, CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, que é a primeira empresa do Brasil especializada em experiência do paciente. E hoje eu venho aqui para contar para vocês uma dica de ouro. Qual é a diferença entre experiência e satisfação? Então vamos lá. Quando eu estou falando de satisfação, isso está ligado à expectativa das pessoas. Então eu tenho duas pessoas que passaram por o mesmo serviço, uma pode achar que foi ruim e a outra pode dizer que foi bom. Mas o que está envolvido aqui? Nós temos pessoas que são mais resilientes e essas pessoas às vezes passam principalmente por um serviço de saúde, onde elas sentem que de alguma forma alguém cuidou delas, mas que tiveram coisas que não foram positivas, e é aquela história do tá ruim, mas tá bom, sabe? Então a pessoa acaba pontuando e dizendo que foi tudo ok. E depois a gente tem aquelas pessoas super exigentes que olham também a metade do copo vazia. E essas pessoas tendem a fazer mais críticas sobre o serviço. A crítica a gente tem que enxergar como construtiva. O grande problema é que culturalmente as pessoas enxergam as críticas somente como críticas, né? Mas quando alguém nos critica ou que nos dá uma sugestão, também está nos dando oportunidade de melhorias. Mas quando a gente fala de experiência, a gente procura trazer questões onde a gente tangibiliza exatamente o que as pessoas estão dizendo. E a gente diz que a gente tem o CTA. O que é o CTA? O Call to Action. Ou seja, eu tenho algo a fazer com aquela resposta. É diferente de uma pergunta de satisfação. Quando eu falo em satisfação, eu falo assim, qual foi a qualidade, como foi a qualidade do serviço? Se a pessoa disser que foi bom, eu não sei o que foi bom. E se a pessoa disser que foi ruim, eu também não sei o que foi ruim. Mas quando eu estou fazendo uma pergunta de experiência, eu tenho um call to action, eu tenho um CTA, eu tenho que fazer com a resposta que eu tiver. Então eu pergunto, você entendeu o que o seu médico falou com você? Se o paciente disser que não, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma possibilidade de o paciente não tem educação em saúde, não tem literácia ou até não tem cognitivamente não consegue entender o que é aquilo. E aí o que eu tenho aqui como call to action? Eu tenho um programa de educação em saúde para desenvolver para esse paciente. Agora, também existe a outra possibilidade. O paciente não entendeu, porque ele não entendeu o que o médico falou. O médico falou num linguajar muito técnico. E qual é o meu call to action aqui? O que eu tenho para fazer com isso? Eu posso desenvolver um programa de educação, de comunicação em saúde, onde eu ajude o médico, onde eu dê ferramentas para o médico se comunicar com o paciente de uma melhor forma. Então, basicamente, a diferença é que em satisfação eu estou olhando expectativas e as minhas perguntas são às vezes muito genéricas e eu não tenho um call to action, eu não tenho alguma coisa para fazer com elas, tá? E quando eu estou falando de experiência, eu tenho perguntas que eu descubro exatamente o que ele vivenciou e eu tenho sempre alguma coisa para fazer com estas respostas. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre isso, sobre quais possibilidades de pesquisa, o que o mundo está fazendo sobre isso, vários benchmarkings, você pode acessar aqui o link e encontrar algumas informações dos nossos materiais gratuitos, ou eu te convido a se aprofundar mais um pouquinho e fazer o nosso curso online. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero por vocês!